É o seguinte, galera, aconteceu nessa semana que a Nintendo e a Pokémon Company processaram Palworld. Se você não conhece Palworld, é basicamente Pokémon com armas. Eu vou mostrar o trailer pra vocês aqui do lançamento. Pokémon com armas. É um jogo que pega muito da estética do Pokémon. Você vai ver aqui, os personagens são bem parecidos. E é de uma outra empresa japonesa que fez, tá? Não tem ligação com a Nintendo, não tem ligação também com a The Pokémon Company. Mas esse é o jogo que vocês estão vendo. Basicamente um mapa aberto, com vários monstrinhos, que são os paus, não são pokémons, tá? Eles são os amigos. E aí, você tem esses monstrinhos aí que você pode capturar. E não só isso, é um jogo de mapa aberto, tem várias outras mecânicas. Mas você não captura com Pokébola, você captura com pau e bola. Não, esfera, pau, é uma coisa assim, esfera, pau, é uma coisa assim. Pra inventar um triângulo, né, povinho do Palworld? É basicamente isso. Imagina uma mistura de um Ark Survival com Pokémon. É a melhor coisa que eu posso explicar. Assim, não tem melhor. Aí você pode usar armas também. Tem isso. Por isso que a galera fala Pokémon com armas. Não só isso, você pode capturar os Pokémons e colocar eles pra fazer trabalho forçado no seu acampamento. Se o Pokémon já tem rinha, qual que é o choque? O que é um trabalho escravo? Ah, não. Porque você tem que fazer aquele negócio de meio de casinha também. Você tem que construir as coisas, evoluir as coisas no seu acampamento, recolher recursos e tal. Tipo um Animal Crossing, como é que é? Animal Crossing? Não, é mais tipo um desses jogos de fazendinha. Ah, se bem que Animal Crossing é um pouco parecido, mas não é bem, enfim. E aí você joga, você pode usar seus Pokémons, seus paus, desculpa, pra capturar outros, não é mesmo? Você pode usar eles pra dar tiro nos outros também. E vocês estão vendo aqui, é bem parecido com Pokémon, em vários sentidos, tá, gente? Tá aí, ó, colocando... mistura de Pokémon com Minecraft... E Fortnite. Stardew Valley com Minecraft, com Pokémon. Fortnite. Aí os bichinhos você coloca tudo pra trabalhar, vocês entenderam, né? Muita gente apontou a semelhança que ele tem com a série Pokémon, vocês obviamente viram aí, de fato ele é bem parecido. E finalmente agora, depois de um ano, mais de um ano do lançamento, a Nintendo decidiu processar. Eles fizeram um release bem curtinho aqui, explicando o que eles estão fazendo, tá? A Nintendo, companhia limitada, o representante, junto com a The Pokémon Company, entraram com um processo de quebra de patente. E aí, ele vai pedir danos contra o pessoal do Palworld, basicamente. Aí, o pessoal do Palworld também fez um pronunciamento que eles colocaram na internet, que foi um pouco mais longo, inclusive, que tá no Twitter. Aí, ele falando que a Nintendo processou, que eles ainda não estão cientes do que a Nintendo alegou, se eu não me engano foi isso, e eles são uma empresa pequena, e infelizmente eles vão ter que lidar com isso agora, em vez de focar no jogo, nos fãs da tal, e pediram desculpa. Basicamente isso. E o que acontece? A gente não sabe os detalhes desse processo ainda no momento em que essa live está no ar. Todo mundo da imprensa que está falando não tem uma total ideia. A gente não tem um processo nas mãos para ver o que a Nintendo está alegando. Mas a Nintendo, de fato, viu um jogo que está fazendo sucesso, que tem elementos de Pokémon, que foi comparado com Pokémon, e ela está processando a empresa que fez isso. Algumas coisas a gente já sabe, que não é um processo de propriedade intelectual, porque muita gente apontou, os bichinhos do Palworld são parecidos com os Pokémons e coisas do tipo. Pelo que a gente sabe, pelo tipo de processo, que foi informado aqui nesses briefings aqui que as empresas deram, não é uma questão de propriedade intelectual. Contanto que teve até uma galera que resgatou este post aqui que é famoso, né? Comparando Pokémon com Dragon Quest do Toriyama. O Dragon Quest antecede o Pokémon. Antecede, e mostrando as similaridades do design dos bichinhos, né? Mas, gente, bichinho fofo, com cara de monstrinho. É muito complicado não parecer, né? Estão todos baseados em animais que existem na natureza, né? É complicado. Ou coisa mitológica, tipo dragão e tal, sabe? Isso daqui é um dragão no estilo chinês, isso daqui é um dragão no estilo chinês, né? Faz parte do conhecimento geral da humanidade, né? Mas você pode argumentar isso, tá? Então a Nintendo não tem designs tão originais. Mas até onde a gente sabe, tá? Claro que a gente precisa de ter detalhes do processo. Não é isso que está sendo disputado. Não é o design dos personagens. É a mecânica do jogo. A mecânica do jogo, porque a Nintendo patenteou as mecânicas do jogo. E isso faz sentido? Porque lá o outro jogo parece que é tão diferente. O pessoal do Polygon que fez essa discussão, que levantou as patentes que a Nintendo tem. O que acontece é que a Nintendo, junto com a Pokémon Company, tem uma série de patentes, tá, gente? Eu peguei porque eles aplicaram para uma patente americana. Esse daqui é o texto porque eu consigo entender, mas existe uma japonesa já que foi aprovada. Essa daqui, se eu não me engano, é pendente? Eu não tenho certeza. Eu acho que é. Inclusive, eles aplicaram em agosto, mas já tinha uma japonesa antes, tá? É toda uma explicando as mecânicas de como o jogo funciona, inclusive no contexto do Switch, tá? De como os controles funcionam e tal. Isso eu achei interessante porque
essas coisas são todas patenteadas. A mecânica de pegar do Pokémon é patenteada. No caso aqui... O lançamento com o braço, o jeito que a mão vai. Essa não é a única patente. Essa parece que é mais uma patente relacionada ao jeito como a coisa funciona no Pokémon Pikachu e Eevee, que incorpora elementos de Pokémon GO no jogo, tá? Tem até o controle específico aqui do Switch, que você pode jogar com ele. Mas enfim, tem todo um treco de como as coisas funcionam. Tipo assim, existe de fato uma mecânica. Tem aqui como o processo funciona, como você reivindica dados, é um evento de chefe, qual item você usou, qual o processo, tal, como você pode usar o item, tal. Tudo isso é patenteado, tá, gente? Todo o processo bem de pegar, exatamente. Então, até onde a gente sabe até agora, até onde a gente sabe do processo, é esse tipo de coisa que tá em jogo. São mecânicas do jogo. Não é propriedade intelectual, não é porque copiou o design do personagem. A gente tá discutindo aqui um treco de patente. Agora a gente entra na discussão, tá? Isso aqui, essa patente de agosto nos Estados Unidos, ela tá pendente, porém, a patente japonesa, ela é de 2021, aparentemente. Essa que é a questão. A Nintendo tem esse direito, você pode patentear mecânicas de videogame? Eu vou colocar os dois argumentos aqui, tá, gente? Primeiro, vamos falar em oposição ao que a Nintendo tá propondo. Depois a gente tenta ver o lado da Nintendo. De novo, isso é pela informação que a gente tem até agora. Eu tô gravando isso daqui no domingo, tá? Dia 22. Pode ser que amanhã saia uma cópia do processo inteiro, a gente tem os detalhes. Caso contra a Nintendo primeiro, depois o caso a favor. É difícil você reivindicar que se pode patentear uma mecânica de videogame, porque, tipo assim, vários videogames estão inventando mecânicas novas o tempo inteiro que são absorvidas por outros jogos depois. É assim que o videogame evolui. Você vai travar a inovação... Se começar a bloquear, né? Se começar a bloquear as coisas. E não é que uma mecânica de videogame é igual uma coisa que deve ser beneficiada por um sistema de patentes. Tipo, uma descoberta científica que demanda muito investimento de dinheiro. Videogames, obviamente, custam dinheiro para serem desenvolvidos. Só que ali você tem uma série de mecânicas que vão sendo geradas... Que também, às vezes, vem de outros jogos, né? Que são modificações de coisas que apareceram de outros jogos, que são similares a coisas que acontecem na realidade. Tipo, você capturar um animal, né? Jogar uma armadilha, e capturar que é uma Pokébola, e capturar. Isso é uma mecânica que tem a ver com a realidade. Então, assim, essas mecânicas vêm de certos lugares e você pode barrar uma série de inovações no mundo do videogame se você simplesmente permitir que uma empresa bloqueie outra de usar mecânicas parecidas. Aquela mecânica como mecânica parecida. Vou dar um exemplo aqui. O Kojima, ele inventou um gênero de videogame. Ele inventou. Que é o stealth. Que é o stealth. Que é o jogo, aquele jogo no qual você não vai lá e sai matando todos os inimigos e coisa do tipo. É um jogo no qual o principal objetivo é você conseguir passar por uma determinada área, cumprir um determinado objetivo, sem ninguém conseguir te ver. Sem você ser localizado. Tá? A série Metal Gear surgiu assim. O cara reinventou o videogame. Porque enquanto todo mundo na época dele pensava que um jogo militar seria um treco tipo Contra, que você entra atirando em todo mundo, tem que matar um monte de inimigo, ele falou, não. E se a gente não mata o inimigo? A gente tem que evitar o inimigo, não pode deixar que o inimigo veja. Aí você tem várias mecânicas em torno dessa dinâmica de stealth, de não ser detectado. Por exemplo, você pode... existe um cone que parte da visão do inimigo... Que eu tenho que evitar. Que você tem que evitar. Se você entrar nesse cone, começa, mesmo que esteja estando expresso no jogo ou não, o cone pode não estar visível no jogo, tá? Mas só existe na mecânica. Começa a subir uma barra, que quando essa barra chega no lugar, você é detectado. E essa barra sobe mais rápido ou mais perto, dependendo de quão perto você estiver do inimigo. Mais rápido ou mais lento, dependendo de quão perto você estiver do inimigo. É isso que eu quero falar. Então é o seguinte, se você entrou no cone de visão do inimigo, você tá lá embaixo, a barra começa a subir devagarzinho. O inimigo começa a ficar suspeito. Mas você tem o tempo de você se esconder e a barra começa a baixar de novo. Aí você tá escondido. Se você entrar debaixo do inimigo e ele te olhar, é instantâneo. Tá ferrado. A barra sobe na hora. Então, é mais ou menos assim que muita coisa dessa mecânica de stealth e coisa do tipo funciona. Vários jogos usam coisas desse tipo. Se o Kojima fosse autorizado a patentear isso, e ninguém mais ia poder fazer jogo de stealth, porque se você não usar um elemento parecido com o que eu acabei de escrever, igual ou parecido, você não consegue fazer um jogo de stealth. Barulho, talvez? Não, tem várias coisas de barulho, mas normalmente é por visão. Existem jogos de stealth que você lida com personagens que não enxergam, por exemplo. Tem jogo que tem monstro que só mexe por barulho. Teve um monstro que foi introduzido mais recentemente no Minecraft, que é assim também. Mas enfim, em geral é assim que funciona o jogo de stealth. Mesmo que você não esteja vendo um cone de visão do personagem ou uma barrinha crescendo, nos números ali, quase todos os jogos funcionam desse jeito.
E o que ia acontecer com o videogame se ele pudesse fazer isso? Mecânicas de videogame devem ser patenteadas? Provavelmente ia ser ruim pro próprio jogo dele, porque você deixa de criar todo um segmento, né? De gente que gosta desse jogo, que vai comprar outros jogos da série, que vai talvez conhecer a mecânica por um outro jogo e vai querer saber a origem da série. Não precisa, não. Um Pokémon não precisa, deixa de falar. Não, eu tô falando do Kojima. Se você não sabe o que é um Pokémon, você não Não, mas você a não gente tem que falar do geral pro específico. Então, pensando assim, no pensamento geral. Quando você deixa de expor uma mecânica, você restringe o uso dela e os adeptos dela. De quem gosta dela. Mas aí tem o porém o outro lado. O que acontece quando mecânicas não são protegidas? Você tem jogos de empresas que têm muito mais dinheiro, que vão lá e simplesmente roubam o estilo de jogos inteiros, mecânicas inteiras, elementos inteiros de empresas com menos dinheiro, ou de indivíduos até. Vou dar um exemplo claro. Fortnite é um jogo que não existiria se a gente levasse propriedade intelectual e patente a sério. É um jogo que toda vez que ele vê uma coisa que ele acha interessante, ele vai e rouba a ideia. Fortnite, na cara dura. Eles não estão nem aí. Primeiro, o Fortnite inicialmente é um jogo de sobrevivência. Não era um Battle Royale. Aí o que acontece? PUBG. O povo tá falando PUBG, verdade. PUBG história. Aí o que o pessoal da Epic faz? É meu. Eu inventei. E faz o Fortnite com as dinâmicas do PUBG. Pega um jogo de sobrevivência deles e constrói um Battle Royale em cima. Mesma coisa, tem aquele jogo, como é que chama? Sumiu o nome agora? Que um é o assassino e tá todo mundo na nave. Sumiu aqui, gente. Among Us, Aí vem o Among Us, um jogo que tá muito popular. Aí vem a Epic com o Fortnite e faz um modo de Among Us dentro do Fortnite. Eles procuram uma parceria com a galera do Among Us, alguma coisa assim. Eles dão algum dinheiro, vão falar, vamos colaborar. Não, é meu, eu inventei. Tem um problema aí. Vocês entenderam que tem dois lados da moeda? Tem empresas que vivem de roubar a ideia dos outros. Claro que a gente tá falando aqui de dois casos de jogos que ainda tiveram um grande sucesso, que foi o PUBG e o Among Us. É igual aquele negócio as dancinhas do Fortnite também. Eles vão e copiam. Você faz sua dancinha viral, você inventou um treco, daqui a pouco tá no Fortnite e você não ganha um centavo. Mas, obviamente, eles fazem isso porque eles podem, tá, gente? É porque não é ilegal. Aí que tá a questão, entendeu? Agora vamos falar do lado da Nintendo. Primeiro, eu vou fazer o melhor caso pra Nintendo. Uma coisa é uma mecânica parecida. A outra é uma mecânica muito específica que você desenvolveu e que alguém simplesmente vai lá e copia. Porque vamos falar, mecânica de captura de Pokémon. Eu comparei, não, porque existe na vida real. Você joga uma armadilha e pega. O que acontece no Pokémon é só um paralelo digital disso, né? Só que aí que tá o porém. Existem várias minúcias nisso. Por exemplo, no Pokémon, a coisa primeiro, a sua chance de pegar o Pokémon depende do nível do Pokémon, depende do tipo de Pokébola que você está usando, depende do nível de vida do Pokémon. Por isso que você batalha com ele primeiro para baixar a vida dele e assim aumentar a sua chance de pegar. Depende também do status dele. Você pode paralisar um Pokémon, você pode colocar ele para dormir, coisa do tipo. Então, existe toda uma cadeia de comando para fazer esse cálculo. O problema não é quando alguém copia a lógica da mecânica, de jogar uma armadilha e pegar, jogar uma Pokébola e pegar. Uma coisa é quando a galera copia a cadeia. E essa cadeia tá obviamente claro porque ela é patenteada. Você pode simplesmente ver a patente. Claro que você não vai ter as linhas de comando, mas você pega toda a lógica de como a Nintendo faz o treco. Você pode simplesmente copiar e colocar no seu jogo. Aí a gente entra naquele problema. Isso vai muito além de simplesmente fazer uma mecânica parecida, com uma lógica parecida. O que eu presumo a Nintendo esteja alegando aqui é que eles copiaram toda uma cadeia de dispositivos. Uma coisa é jogar a Pokébola e capturar. Uma coisa é você demandar do jogador diminuir a vida do monstrinho, do Pokémon, para você aumentar a chance dele ser capturado. Aí você já entra em escolhas específicas dessa estrutura de comando, de decisões, de processos que a Nintendo estabeleceu para o Pokémon. E obviamente que a Nintendo, quando coloca uma patente em cima disso, não é porque Pokémon é uma coisa que só dá um trocado. Não, é a maior franquia da história da cultura pop, em termos de dinheiro gerado. Star Wars não é maior, Marvel não é maior, é a maior Pokémon. Por quê? Dessas franquias todas, normalmente o que mais rende dinheiro é merchandising, é produtinho. Merchandising na Marvel gera muito mais dinheiro que ingresso de cinema. Os bonequinhos. Os bonequinhos, brinquedo de criança, camiseta, mochila. Ninguém faz mais dinheiro que o Pokémon nisso, amigo. É pelúcia, é camiseta, é mochila, é tudo que você possa imaginar. É tudo, é carta colecionável. Comida, né? Tem comida do Pokémon. Não, a gente...
pão do Pikachu, né? É uns trecos assim, velho. Tem, gente. Tem bolacha do Pikachu, tem sucrilhos do Pikachu. Então assim, a gente não tá falando aqui de tudo que tá relacionado ao Pokémon, quando a Nintendo tenta ser muito protetora, a The Pokémon Company também. A gente não tá falando de uma coisa que é bobeirinha, de uma disputinha do mundo do videogame. A gente não tá falando só de mecânicas, embora que provavelmente vai ser o que eles estão alegando aqui. Eles estão falando de proteção da maior franquia da cultura pop. Por isso que os caras vão morder todo mundo que tente fazer alguma coisa errada. Inclusive, teve um caso que eles ganharam recentemente, não tão drástico quanto esse em termos do nível de cópia, mas a Nintendo venceu esse processo aqui, ó, contra uma empresa chinesa, venceu um processo de copyright. Esse daqui foi propriedade intelectual, não foi patente não, tá? Porque eles copiaram o mesmo jogo. De 15 milhões contra uma empresa de mobile chinesa que simplesmente copiou. Tem esse aqui, Pokémon Reissue, que eles simplesmente copiaram o Pokémon. Pokémonster, né? Botou até o nome, né? Não, eles copiaram o nome e ficaram tudo igual aqui, ó. Professor Carvalho, Pikachu. Que isso? Tá ali, aí, pelo amor de Deus. Aí também não tem dúvida nenhuma do que tá rolando, né? Aí a Nintendo foi pra cima. Não, aí não tem. Aí é a mesma coisa de pintar Chow de panda, né? Aí é a mesma coisa, pelo amor de Deus, né? Aí é uma falsificação descarada. Obviamente que eles vão tentar defender, tá, gente? A questão que tá aqui não são mecânicas de jogo só. Provavelmente essa é daquele tipo de processo que eles provavelmente vai ser um processo. Eu não sei dos méritos da Nintendo, mas eu assumo que tem muita chance de ser um processo desse slap, que a gente chama de processo para poder basicamente desencorajar alguém de fazer alguma coisa por questões do custo político e de dinheiro que você vai gerar com o processo contra aquela empresa. Aquela empresa pode até ganhar no final, mas o custo vai ser tão grande para ela. Por quê, gente? Porque você tem que entender várias coisas. Para várias empresas isso não é interessante. Primeiro, porque o custo legal é muito grande. Eu não sei como é que é esse custo no Japão, porque aparentemente isso foi lá no Japão que aconteceu. Eu não sei qual é o custo no Japão, mas normalmente processos legais têm um custo muito grande. E também tem outro custo que pode ser político muito grande, que é a fase de descoberta, tem a fase de discovery. Uma vez que o processo entre empresas começa, as empresas têm que entregar documentos que são sigilosos. Você não pode apagar provas, você não pode apagar registros. É desse tipo de processo que você descobre os negócios, tipo quando teve com a Apple, né? Que um engenheiro da Apple, gerente, manager, coisa do tipo, disse no comunicado de que não colocaria o Apple Messenger lá, o aplicativo de mensageiro deles, para Android, porque ele não queria que pais comprassem Androids baratos para os filhos. Aí mostra basicamente assim, vamos continuar usando a nossa posição monopolística aqui, a gente tem total condição de fazer isso, de deixar a coisa mais disponível, mas a gente quer forçar a galera a comprar a nossa plataforma. No mercado em que eles já, em determinadas faixas de idade, eles dominam tipo 70% do mercado. Isso é um constrangimento muito grande para a empresa. E pode, inclusive, dar vazão para outros processos depois. Aí, numa descoberta dessa, num processo de descoberta, você tem um comunicado à sua empresa do Palworld, que, assim, de forma solta, pode ter sido de zoeira. Um cara tava desenvolvendo um bonequinho lá pro Palworld e alguém soltou assim, só copia o Pokémon. Na hora que você tem essa frase, na hora que no processo de descoberta você tem que entregar os documentos da comunicação, sai uma frase dessa, é uma avalanche de outros processos que você vai levar depois. Aí você leva por copyrights também, entendeu? Isso que a galera tenta evitar. O processo de descoberta foi o que motivou aquela empresa que fazia o emulador de Switch fazer um acordo por fora com a Nintendo. Eles pagaram, se não me engano, 6,5 milhões para a Nintendo para acabar com o processo que a Nintendo moveu contra o emulador de Switch. Por quê? O que a Nintendo estava alegando é que eles conscientemente, porque emulador não é ilegal, mas eles conscientemente estavam agindo para poder fazer pirataria. Por quê? Eles, inclusive, correram para deixar o emulador adequado, né, compatível com o Legend of Zelda Tears of the Kingdom, quando ele vazou na internet. Pra galera que pagava o Patreon do emulador para ter as atualizações mais recentes, pudessem jogar o jogo antes do lançamento. Os caras correram com isso, e a Nintendo sabia disso. Aí o cara tem que entregar as comunicações, tem eles admitindo que eles estavam fazendo um negócio que era para promover pirataria. Porque o jogo não tinha saído ainda, e eles só podiam ter acesso ao jogo se eles mesmos tivessem pirateado. Aí os caras falaram, se a gente fizer isso, os caras estão vendo assim, não só processo civil, amigo. Aí o negócio, dependendo da jurisdição, o negócio dá até prisão. Ele falou, não, vamos negociar com a Nintendo. A gente dá 6,5, fecha o emulador, e a gente morre aqui antes do processo de descoberta. Então, pode acontecer isso também. E eu acho que a Nintendo tá fazendo isso, não que a Nintendo esteja achando ruim, que alguém usou a mecânica dela, mas eu acho que isso é uma disputa de patente que, na verdade, é para proteger propriedade intelectual. É para proteger a maior franquia da cultura pop. A mais lucrativa.